Boa noite a todos. Nós terminamos na quarta-feira passada aquele conjunto de ensinamentos que faziam parte das curas realizadas por Jesus. Agora nós vamos começar o módulo 5 do livro 2, intitulado Aprendendo com os Fatos Cotidianos. Quer dizer, que não são parábolas, né? São fatos, acontecimentos do dia a dia. E o primeiro roteiro é João Batista. Vai falar do trabalho precursor de João Batista, da importância que João Batista tem para essa nova era, que foi a era do cristianismo, do ensinamento do amor e da humildade. Mas o que a gente tem observado nesse estudo é que cada personagem deste, cada profeta ou cada missionário, representa uma fase, uma etapa que o Espírito vai passando, né? Porque a gente vai ver em João Batista uma pessoa, uma personalidade importante, um missionário, mas nós vamos ver nas características dele condições que são necessárias para o Espírito na fase de evolução que ele vai ter que atingir. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de expressar o que eu quero passar. O objetivo nosso é chegar no modelo que é Jesus. Jesus é um modelo de evolução, ele reúne em si todas as condições, mas fica como se fosse assim, para que a gente possa um dia chegar em Jesus, nós temos que passar primeiro por João Batista. No decorrer do texto nós vamos entender o que significa isso, porque o que representa João Batista? Uma etapa importantíssima da evolução que nós ainda não atingimos, mas que deveremos atingir, deveremos passar por ele para depois almejar outros passos mais importantes. O texto evangélico é este: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 3. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. A primeira coisa que é notável aqui nessa passagem é o planejamento que existe para o planeta Terra. O planejamento de espíritos superiores. Eles têm um calendário de acontecimentos. Nós, a humanidade, nós temos um livre-arbítrio individual e o livre-arbítrio coletivo. Então, dentro de um intervalo de tempo, nos é dado a oportunidade de experimentar, de agir, fazer, realizar, errar, tentar acertar. Aí que está o nosso livre-arbítrio. Mas a gente percebe que o planeta, ele tem uma agenda de acontecimentos. Se a gente prestar atenção no texto evangélico, ele fala: assim como disse Isaías. Isaías é um profeta de séculos antes de Jesus, e ele, como um médium captando a mensagem do mundo espiritual superior, já tinha anunciado lá, séculos antes de Jesus vir, que viria João Batista. Talvez não tenha dito um nome, mas
tenha falado das características dele, como ele seria reconhecido, o jeito que ele ia atuar, que ele ia falar, o que ele ia realizar dentro desse plano que é estabelecido. Dizer que o mundo, nosso planeta, ele não é largado, como a gente já sabe, né, largado aos acontecimentos, ele é conduzido, ele é dirigido. Mas as coisas já estão dirigidas, elas estão determinadas, o que me resta é só viver, que já vai acontecer. Não é bem assim. Vamos dizer, cada um de nós temos o livre-arbítrio, e através do livre-arbítrio nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós fazemos, com necessidade, quando erramos, de reparação. Temos que reparar. Nós estamos falando do planeta como uma escola das almas. Ele tem como se fosse uma escola mesmo, né? O que a escola tem? Ela tem um calendário. Se for uma escola de ensino fundamental, por lei é obrigado a cumprir 200 dias dentro da sala de aula com o aluno, né? O que o aluno vai fazer ali dentro, como ele vai agir, se ele vai aproveitar, isso não dá para prever. Mas tem um calendário, uma quantidade de dias. Dias é marcação de tempo. Um tempo que vai ser usado para ser transmitido um aprendizado. E dentro deste tempo existe um currículo. O currículo é uma lista daquilo que se tem que aprender durante aquele tempo. E aí então é utilizado um monte de estratégia, aula, trabalhos em grupos, pesquisas, e um vão aproveitando mais, o outro vai aproveitando menos. Aí que está o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é se você aproveita bem ou se você não aproveita. Mas é chegado no final de um tempo, há uma avaliação, uma aferição. E assim também é o planeta. A gente não sabe como é que eles dividem esse tempo, mas a gente percebe que eles vêm quando a humanidade está preparada para começar a compreender uma lição. E aí eles vem um missionário, um grupo de espíritos, e eles transmitem aquele ensinamento e vivenciam. E aquele grupo de espíritos, encarnando e desencarnando, vai tentando realizar o que eles realizaram, o que eles trouxeram. Quando a maioria já assimilou aquele valor, aquele comportamento, aquele ensinamento, aí vem uma nova ordem, uma nova lição, um novo aprendizado. É o que nós vamos ver aqui. João Batista, ele foi um personagem da história bíblica. Ele foi o precursor, aquele que veio antes de Jesus, aquele que já estava anunciado pelo profeta Isaías. Mas a gente vai perceber também que ele representa um passo que o espírito em evolução tem que tomar, para depois conseguir galgar outros passos. Coisa interessante, né? Vamos lá, vamos ver. João Batista é conhecido como precursor, aquele que viria antes de Jesus a fim de lhe preparar o caminho. Foi ele quem batizou o Mestre e o designou como Messias, vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade. Ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. Olha só, quer dizer, que a lição que viria depois de João Batista é a lição da misericórdia e da bondade. Quer dizer, que misericórdia é mais importante do que aquilo que vem antes. Mas para a gente poder atingir a misericórdia, nós temos que passar primeiro pelo comportamento que João Batista já havia desenvolvido, que é a da coragem, né? De ir até o fim, até as últimas instâncias
para poder desempenhar um papel que é designado, para cumprir uma missão que está sendo desempenhada. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar dos seus gloriosos ensinos, e por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Então, através do ensinamento de João Batista, o precursor, a humanidade teve que entrar em contato primeiro com a verdade. E a verdade machuca, porque ela nos coloca face a face com aquilo que realmente é. E que muitas vezes, por um mecanismo psicológico, nós insistimos em esconder, em camuflar. Por quê? Porque muitas vezes nós não suportamos lidar com a verdade, com a realidade. Então João Batista, com aquele jeito rude dele, como ele fala, né? Vestido de couro, se alimentando de gafanhotos. Existe aqui uma divisão, né, dos comentaristas. Alguns falam que gafanhoto é o gafanhoto mesmo, o inseto. Outros dizem que o gafanhoto era uma planta que tinha no deserto que se chamava gafanhoto. Mas isso não muda a realidade, né? É um homem rústico, um homem do ponto de vista material simplório, simples, mas um homem valoroso, porque tinha compromisso com a verdade. Mas uma verdade anunciada de uma forma muito direta, que machucava quem ouvia, porque ele falava as necessidades da humanidade. E a humanidade muitas vezes ela não está preparada para a verdade. Quando a gente pergunta para alguém, quando você acabou de se trocar para ir para uma festa, estou bonito? Você não quer que a pessoa fale se você está bonito, se você está bem ou não, né? O que ela está vendo. Você quer que ela fale o que você quer ouvir, né? Fala, eu estou bem, você está bem, hein? Ficou bacana, hein? A gente pergunta para ouvir isso, né? E o João Batista, ele não tinha essa preocupação, esse cuidado. Tinha que tomar cuidado que perguntava para ele, porque ele ia falar aquilo que ele realmente estava vendo. A ponto, fala que o texto, esse textinho último que eu li, ele está nos livros do irmão X, de Humberto de Campos, né? Ele fala que ele se permitiu até degolar-se em nome da verdade. Quantas vezes que nós, sabendo da verdade, para que a gente não seja punido, não seja perseguido, a gente não esconde ou não camufla essa verdade? Por medo. É que primeiro, tá vendo? Primeiro, para a gente chegar em Jesus, que é misericórdia, que é bondade, que é amor e humildade, primeiro, espiritualmente, nós temos que passar pelas características de João Batista. Não são pessoas, o Evangelho ele não é constituído de pessoas, de personagens para adorar, né? Eu sou adorador de Paulo. Lembra que nós estudamos lá no comecinho? Que o cristianismo iniciante, ele se dividiu. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, né? Hoje a gente, eu sou de Divaldo, eu sou de Chico. Não é nada disso. As personagens do Evangelho, elas são degraus de evolução, por onde a gente está passando, até chegar no maior de todos, que é Jesus, que reúne em si as virtudes que um dia nós teremos desenvolvido. João Batista foi o grande missionário de Jesus, porque o verdadeiro missionário de Jesus tem de justificar pela sua superioridade e pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência
moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Então, João Batista, ele não foi um pregador, né? Ele não foi um palestrante, um pregador. Ele foi um verdadeiro missionário. Segundo o que nos quer passar o texto aqui, o que define de verdade um missionário? A capacidade que ele tem de influenciar as outras almas, os outros espíritos, né? Por onde ele passa, pode até ser que na hora que ele passou, ele não é compreendido, ele é perseguido, é rejeitado, mas com o tempo, a influência da passagem daquele ser é uma semente. É uma semente, ela deixa marcas positivas, que vai construir uma nova humanidade. É um padrão de uma nova humanidade. E o João Batista, porque ele tinha a autoridade moral, ele influenciou aquela época, preparando o caminho para os ensinamentos de Jesus. Como se fosse um choque, né? Vamos dar um choque nessa humanidade que vem vindo por um caminho tortuoso, desviado das leis de Deus. Na hora que elas despertarem, aí vem Jesus e vai falar manso, vai falar de forma acolhedora, vai transmitir o seu olhar magnético, mas precisa primeiro dar um chacoalhão. Como se fosse assim, uma plateia, todo mundo conversando. Todo mundo conversando, aquele barulho, aquele ruído. Aí não tem sempre uma pessoa que fala: pessoal, vamos prestar atenção? Aí todo mundo presta atenção. Aí quem vai falar de verdade pode até falar baixinho, porque todo mundo prestou atenção. Seria mais ou menos isso. João Batista era a voz que clamava no deserto, trovão, a voz de trovão, que chacoalhou o psiquismo da humanidade para que ela se tornasse uma terra fértil, né, permeável, para a semente de Jesus cair. Espírito maravilhoso. Historicamente, ele é conhecido como primo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel, nascido em circunstâncias extraordinárias, em decorrência da gravidez da sua mãe em idade avançada. João Batista, ele nasceu de Isabel, que era a prima de Maria, mãe de Jesus, e era filho de Zacarias, e a Isabel já tinha idade avançada. Isso nós também já estudamos. Lembra que nós estudamos? E houve uma visita das primas, uma prima foi visitar a outra e o bebezinho mexeu dentro do útero, porque ele reconheceu a missão espiritual de Jesus. Então o fato do nascimento de João Batista já foi uma intervenção do mundo espiritual superior. Já era uma coisa programada. Tanto é que era muito raro uma mulher da idade de Isabel naquela época conseguir uma gestação, e ela conseguiu gerar João Batista. João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora. Ele é o símbolo da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Foi essa a razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Aqui então completou o que nós estávamos falando, porque quando nós falamos que essas duas personagens de hoje, elas são duas fases de evolução
em um mesmo espírito, em nós deveremos desenvolver, nós falamos que a primeira fase é a verdade, é a coragem, é o envolvimento. Mas quando a gente fala em verdade, não é a verdade para o outro, é a verdade de nós em relação a nós mesmos. É a verdade é a sinceridade, né? Da gente ver os defeitos que a gente tem e se empenhar e se disciplinar em corrigir. Que este caminho é o gerador do amor. Que muitas vezes a gente fala, que amor que é esse, né? Não sei se vocês já se pegaram falando isso, mas eu já muitas vezes em mim mesmo falando, que amor é esse? Esse amor a gente fala, estuda, ouve, mas o que é esse amor? Consideração pelas pessoas a gente tem, admiração, reconhecimento, carinho, mas o que é esse amor? A gente percebe que esse amor é uma coisa diferente, né? Ela é sublime, ela é além. E como que a gente faz para esse amor vir na nossa alma? E ele está falando que o primeiro caminho, o primeiro passo é o da disciplina, é o do trabalho, da perseverança. E esse já é quem está fazendo isso já está no caminho, que o amor ele vai se agigantando na medida em que a criatura vai assumindo as responsabilidades espirituais que ela tem. Quem está assumindo as suas responsabilidades espirituais já está no caminho, já está gestando em si esse amor que vai vir de forma espontânea. Mas se não estiver fazendo, não chega lá. Então, Jesus, ele já era essa evolução espiritual que foi realizada em outro planeta, em outros ciclos de evolução. Ele é um espírito mais antigo. Mas daqueles que estão encarnando e reencarnando na Terra, João Batista era o mais avançado, era isso que Jesus queria dizer. Porque naquela época, ele já estava envolvido com a verdade, disciplinado, sincero consigo mesmo, tentando corrigir os seus defeitos, não o outro, corrigir os seus defeitos. Agora, se alguém perguntasse para ele, ele falava a verdade. Se alguém perguntasse para ele, ele falava o que ele pensava, o que ele sentia. De todos os espíritos que estavam ali encarnados com Jesus, o que estava mais próximo de Jesus, mesmo a distância entre ele e Jesus sendo enorme, era João Batista. Imagina então. Que surpresa que a gente terá, né? Ele representa aqueles que estão empenhados na luta pela reeducação espiritual, sobre o império da lei de causa e efeito. São conhecidos como legalistas da lei de Deus, que se adotam posturas extremadas, transformam-se em fanáticos e exageradamente ortodoxos. Uma pergunta que nos ocorre agora é a seguinte: um espírito que esteja na altura espiritual, né, muito elevada, qual é a relação desse espírito com a lei de causa e efeito? Jesus, vamos pensar em Jesus. A lei de causa e efeito, ela é lei para todos, né? Mas qual seria a relação de Jesus com a lei de causa e efeito? Não passava mais pelo sofrimento. A lei de causa e efeito para ele já não tem o mesmo significado que tem para os outros espíritos. Mas mesmo assim a gente se elevou mais ainda, porque ele passou sem merecer, sem ter que passar, já que ele não tinha nada a resgatar, já era perfeito, é você. Então, eu acho que já está uma elevação muito ótima, mas acho que se elevou mais ainda. Sim, penso que
Sim. Passou por tudo aqui sem merecer. Um espírito da magnitude, da grandeza de Jesus, penso eu que quando eles recebem uma missão, um compromisso, eles vão desempenhar aquele compromisso, porque eles têm condição para isso, estão preparados. E a premiação deles é a satisfação de ter cumprido aquela tarefa, né? Também eu entendi que Sim. também sofreu, que ela não sofria, né? Sofreu tanto, só sem remorso. Nem que seja a lei de causa e efeito para o espírito desobediente é uma punição. Mas a lei de causa e efeito para um espírito como Jesus é a espontaneidade do ser que produz, colhendo em Deus os recursos e transformando aquilo em amor, né, em possibilidades. Essa é a lei de causa e efeito. É a pessoa já, o espírito já usufruindo dessa comunhão perene, dessa comunhão constante com Deus. O primeiro texto evangélico nos informa que durante a pregação, João Batista estimulava a multidão a arrepender-se, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é, pois, a base da melhoria espiritual. Para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões, preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como, para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena, não basta crer, mas compreender. Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, ao bom senso e ao conceito que temos da grandeza, da bondade, da justiça de Deus. Está falando que o primeiro passo para a evolução espiritual é o arrependimento. Mas muitas vezes, se encarnando, o espírito ele pode até entender de forma racional como é que acontecem as coisas, mas ele começa a se identificar muito com a vida material, não quer abrir mão disso. Então ele fala aqui, ó, que arrepender-se é entender, é conscientizar-se que precisa abrir mão de uma coisa que vai oferecer um prazer num tempo curto, num momento momentâneo, imediatamente, em troca ou em substituição de outra coisa que vai produzir uma alegria mais duradoura. Então, o espírito em contato com a carne, ele tem sensações. E muitas vezes ele não quer abrir mão das sensações. Fala, mas eu vou abrir mão das sensações, eu vou viver do quê? É a mesma coisa para muitas pessoas que você perguntar, o que você falar para ela aqui, elas falam, né? E se eu não beber, se eu não fumar, se eu não me alimentar, o que eu estou fazendo no mundo? É isso que ele está falando. E outras vezes eles falam assim, ó, aquela pessoa não bebe, não fuma, não faz nada. Então por que ela não morre? O que ela está fazendo? De uma forma mais grosseira, é um exemplo que a gente quer passar, né? E poderia também ser, por exemplo, numa disputa
pessoa está disputando uma herança. Vou pegar um outro exemplo. Tem pessoa que fala, eu não vou abrir mão. Acha, vou abrir mão, é meu. Então ele está falando aqui. A pessoa se identificou com a matéria, porque ela acha que para ela ser alguma coisa, ela tem que ter aquilo lá, e ela não consegue se enxergar a vida sem ter aquilo, abrindo mão. Então, o primeiro passo é o arrependimento, o entendimento que a pessoa tem que ter, mas não só entendimento assim intelectual, é a aceitação de que o erro que ela está cometendo deverá ser corrigido. Quando nós não fazemos isso de maneira espontânea, tem um mecanismo natural que nos leva ao arrependimento. Quem será que sabe o que é isso? Se João Batista, ele é precursor do ensinamento de Jesus, o João Batista é o arrependimento, quer dizer, a lição maior, a palavra que marca a missão de João Batista é o arrependimento, porque ele vem como um espírito que está preparado para viver o arrependimento. O ensinamento dele não está no que ele fala, está no que realmente ele representa. Ele já tinha essa condição de se arrepender das coisas do mundo para ir começar agora, inaugurar em si mesmo a busca das coisas de Deus. Não é que ele já era perfeito, mas ele já estava devidamente preparado para romper com as coisas do mundo, estava arrependido de ter se afastado de Deus, para ter se comprometido com o mundo, com as coisas mundanas, e inaugurar em si, que é o que nós vamos ter que fazer. Primeiro nós vamos ter que passar por essa fase, para depois inaugurar em si a busca de construir no seu íntimo as coisas de Deus, o céu interior. Então a palavra maior no ensino de João Batista, a lição maior é o arrependimento. E depois, em Jesus, é o amor, que a gente não sabe ainda o que é, né? Tem assim, pequenas escalas. Gosto muito do Emmanuel, porque ele fala assim: a fera, quando lambe o filhote, ela já está desempenhando, né, o amor em embrião, e vai caminhando. A mãe tem um amor, mas esse amor que representa Jesus, ele é muito maior, ele cobre tudo isso, né? Ele não é que cobre, ele amplia, ele dilata tudo isso. E a humildade, que é você sentir de verdade, não é só falar de novo, não é pronunciar, que você não é mais do que ninguém é mais do que você, porque somos criados por Deus. Então ele depositou a divindade em nós. E entender que tudo sendo de Deus, nós temos que ter responsabilidade para administrar tudo, mas deixar aquilo que nos foi dado para o verdadeiro dono. Isso que é humildade. O primeiro passo é arrependimento, que é se disciplinar, se esforçar, buscar vencer os vícios, as más tendências, as más inclinações, entender o que em si deve ser corrigido, para abrir espaço para desenvolver a espiritualidade. E o outro caminho, que é mais longo, né? Teremos muita encarnação para desenvolver, é o amor, misericórdia ensinado por Jesus. Mas a gente falava que na natureza tem um mecanismo que vai nos empurrando, como eu disse no início. Toda a humanidade tem um livre-arbítrio, mas a Terra, como escola de aprendizado, ela tem um calendário e ela tem um currículo. Quer dizer, ela tem um tempo, e em cada tempo ela tem uma lista de objetivos que deverão ser cumpridos por cada aprendiz. A mesma coisa o arrependimento. Quando nós não desenvolvemos ele por consciência própria, tem alguma coisa na natureza do espírito que faz ele se arrepender. O que é? E dói, hein? E machuca. Quem nunca sentiu, graças a Deus.
O que faz o espírito se arrepender? Uma hora ou outra ele vai ter que se arrepender. Se é por conhecimento, ele não sofre. Ele vai... Pode acontecer pelo conhecimento. Mas se ele não se arrepende espontaneamente, tem alguma coisa que impulsiona, né? A consciência. E como é que fica a consciência forçando ao arrependimento? O remorso. O remorso. É o remorso, o inferno. O verdadeiro inferno por onde a pessoa deverá passar até ela chegar no céu. É a prisão que a consciência mesmo se coloca até que haja uma transformação íntima e ela saia desse estado querendo melhorar. Por isso que Deus não se preocupa igual a gente se preocupa. Ai meu Deus, o que vai ser o fim disso? Não fala isso. Está perdido. Deus sabe que não está nada perdido. Porque o jeito que Ele fez, que Ele criou, é para não dar errado, para nenhum se perder. E Ele não precisa ficar vigiando, porque está dentro da pessoa. Ela entra naquele estado de remorso, aquilo dói, aquilo machuca, aquilo queima, como se fossem labaredas que queimam sem consumir, né? Quer dizer, sem acabar. E aquele estado de desconforto profundo, terrível, só cessa quando a consciência deu um salto. E quando ela sai daquele processo, ela já está preparada para superar, para se melhorar. E ao contrário disso é o céu, quando a pessoa está em paz, né? Com a consciência, com os deveres cumpridos. Para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões, preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como, para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo a vida terrena, não basta crer, mas compreender. Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, ao bom senso e ao conceito que temos da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. Quem não compreendeu essa lei que é de Deus e que está na natureza e está dentro de cada um, é aquela pessoa que quer justiça para os outros, né? Tem que prender, tem que matar quando a pessoa faz alguma coisa errada. Quem compreendeu isso, nem ele fala, né? Quem compreendeu de verdade